Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. É um prazer ter você por aqui. Estamos de volta com a conclusão do tema que está aí na capa do seu vídeo, no título aí abaixo, e está aqui também, ó. As 7 palavras, né, de Jesus na cruz na doutrina da unicidade. É um tema que realmente tem muita coisa para se considerar, muita coisa para se examinar acerca desse assunto. A gente está fazendo um resumão aí, né? Nesta semana, quero agradecer a você que está aí, permaneceu fiel, né? Ao fiel à proposta, a nossa proposta de trazer aí esse tema importante. Você que até agora, né? Os irmãos que adquiriram a apostila também, gratidão, né? Bom investimento que você faz, muito obrigado, guarde aí. Se porventura você perder, mas acho que na plataforma, no link, quem adquire por esse link não perde, tá? É prazo aí vitalício, mas qualquer problema que tiver, entre em contato comigo e aí a gente dá um jeito de te ressarcir de alguma maneira ou enviar para você, mas eu acredito que a plataforma, você pode até entrar em contato com a própria plataforma e esclarecer. Acredito que não vai ter problema. Até agora ninguém reclamou de nada com relação a esta plataforma Hotmart, onde está a apostila. E o link está na descrição. Então, esse tema vai acompanhado de uma apostila. Tem gente que gosta de ler, né, os conteúdos, enfim, é bom ter um livreto, né, para você acompanhar aí o nosso assunto. Link na descrição, né, ou fixado no primeiro comentário aí nesse vídeo, abaixo desta nossa imagem, da nossa figura aí, tá bom? Vamos lá, meus amados. Sétima expressão é essa aqui, uma das mais polêmicas. Disse já, né? Das expressões ditas por ele na cruz, o tema que a gente abordou aí na quarta-feira, Deus meu, por que me desamparaste, é o mais citado aí nos debates com os trinitários, e que os próprios unicistas também têm muita dúvida, e também essa sétima expressão, a última, né? A última frase que ele falou antes de expirar, de entregar o seu espírito ao Pai. Ô, glória! Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 24, verso 46. Muito interessante esse assunto para a gente meditar, meus queridos e amados irmãos, né? Nesse tema importante. Os trinitários falam, pronto, Jesus entregou o Espírito ao Pai. Agora você vê aí, a incoerência trinitária é muito grande, e mais um motivo, eu tenho razão, você há de me dar razão, por um simples questionamento. Os próprios unicistas, alguns grupos, aliás, a maioria dos irmãos unicistas, como eles pensam na questão da humanidade como filho, né? E eu sempre falo, quando a Bíblia fala de humanidade, é filho do homem. Filho de Deus não tem nada a ver com humanidade dele. Filho de Deus não tem nada a ver com a humanidade. É outro conceito dentro do hebraísmo. Precisamos atentar para as culturas orientais, costumam usar muito essa expressão, principalmente a hebraica, para filho de Deus. Agora, se partindo do pressuposto que é dupla natureza ali e tal, beleza, tudo bem, a gente deixa isso aí para uma outra hora, mas vamos para o conceito trinitário, que é mais importante. Você vê que agora há pouco eu digo assim, né? Na cruz, ele ora, Deus meu, por que me desamparaste? Aí a teologia trinitária, o que ela faz? Ela diz que Deus abandonou o filho. Pega a interpretação literal desse texto, é quase que unanimidade os trinitários dizerem, é abandono mesmo. Deus abandonou Jesus ali, porque Jesus estava ali com o pecado. A tese é que ele estava com os pecados dele em cima, ele é santo, não pode chegar perto do pecado, então o pai, por ser santo demais, e o filho estava cheio de pecado, naquele momento se fez maldito, se fez pecador, então o pai virou as costas para o filho. Vamos lá, vamos dar o benefício dessa interpretação, dessa exegese, que já provei na quarta expressão, que é uma exegese
muito, muito, muito complicada, uma exegese manca. Agora, como que o trinitário vai responder essa oração aqui? Como que o trinitário vai responder isso aqui? Porque se o pai virou as costas para o filho, se o pai virou as costas porque ele é santo, agora o pai voltou de novo, chegar aqui para vir cá para poder receber o espírito do meu filho? Na cruz não pode nem chegar perto dele, correto? Não podemos nem chegar perto dele, porque ali ele está cheio de pecado. Ai, ui! Mas agora não tem problema. Agora o pai chegou perto para receber o espírito. Ou o pai está lá no céu. Tá bom, meu filho, morre aí. Morre aí, vem logo. Me desculpa, mas às vezes a gente tem que partir para essa interpretação, para esse tipo de sarcasmo. Infelizmente, como Elias fez com os profetas lá de Baal, lembra? Ora mais alto, que talvez ele está dormindo. Ora mais alto, que ele de repente, né, não está ouvindo, que ele está com problema de audição. Lembra quando no desafio com os profetas de Baal? Infelizmente, às vezes a gente tem que. A situação requer isso. Não que a gente queira, mas você está entendendo? Não estou aqui ridicularizando. Elias ridicularizou os profetas de Baal. Mas eu estou aqui brincando, né, aqui procurando despertar. Elias, até aquele momento ali, estava falando dessa forma, sei lá, talvez um dos profetas ele falou, realmente, rapaz, né, faz sentido o que esse homem está falando. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui para essa questão. Dito isto, voltemos para o tema, eu vou ser resumindo já para a conclusão, praticamente, para a gente não se estender muito. Dentre as 7 expressões ditas por Jesus na cruz, talvez essa é a mais emblemática e complexa para analisarmos a partir do ponto de vista da unicidade de Deus. Eu falo isso na apostila, né? Já o problema não é mais para o trinitário, e sim para a unicidade. Para os trinitários, trata-se do Filho entregando o Espírito ao Pai, e para isso não há novidade nenhuma para discutir, como eu disse aqui. Né? Ele só tem que arrumar um problema para isso aqui. O Pai virou as costas, não pode ver, mas agora o Pai pode chegar e receber o Espírito dele. Vai vendo aí para me refutar nos debates depois aí, né? Ou fazer um vídeo refutando isso aí. Já aguarda essa aí. Falo para os meus adversários. Já tem debate agendado para abril, para maio. A gente vai, mas já vai preparando aí as contrarrespostas, tá? Não tem problema não. Eu gosto assim. Mas o problema, então, para os trinitários, né? O problema é que para muitos de nós, unicistas, não é uma tarefa simples, já que precisamos entender bem este ponto e assim nos preparar para ensinar os demais irmãos sobre a nossa fé e sem a menor dúvida sobre o assunto, né? Então, quando os unicistas discutem este ponto específico, há uma grande polêmica levantada. Inclusive, irmãos, eu já participei de grupos de WhatsApp que unicistas debateram fortemente esse tema. Ele não é um consenso na doutrina da unicidade. Eu falo porque já participei em grupos com pastores das principais instituições ou denominações unicistas, Pentecostal Unida do Brasil, Voz da Verdade, nesses grupos de WhatsApp que eu já participei, de irmãos de várias denominações, e não há uma unanimidade nesse ponto específico. Por que que não há uma unanimidade? Porque a grande polêmica se daria em torno do seguinte fato. Jesus teria um espírito humano, como qualquer um de nós, e por isso teria entregue o espírito ao Espírito Divino, que seria o Pai. Ou seja, será que Filho seria o corpo físico de Jesus e o Pai seria o Espírito? E isso nos leva a fazer, se pensar dessa forma, outras perguntas também. Se for assim, dentro do corpo físico de Jesus teríamos 2 espíritos, um espírito humano e um espírito divino? Esse é o tema dos debates dos homens. Dos homens que eu digo, nós também. Eu também. Então, muitos grupos têm esse debate aí. Ou teria Jesus só um espírito humano, né?
que tem um grupo que defende, que tem amigos que falam, não, ele era humano ali, só tinha espírito humano, não tinha nada de Deus ali. Espírito divino não tinha nada. 100% homem. Deixou de ser Deus, foi homem enquanto estava aqui e voltou a ser Deus de novo depois que ressuscitou. Muitos irmãos unicistas também pensam assim. Eu digo que Jesus nunca deixou de ser Deus, apesar de ter sido encontrado, achado na condição humana. Ele nunca deixou de ser. As próprias palavras dele, né? Inclusive, eu estava vendo um áudio que um irmão me mandou essa semana dizendo que é praticamente impossível separar Jesus falando como homem e Jesus falando como Deus. Como é que você vai separar isso aqui? Aqui é o humano Jesus falando, aqui é Deus Jesus falando. Não tem isso, é praticamente impossível de você fazer essa separação. Ó, aqui ele está falando como homem, aqui ele está falando como Deus. É muito difícil, isso é uma linha tênue que é muito complicado. Aí, se for assim, né, se ele tivesse só um espírito humano, quando ele ressuscita, foi o espírito humano ou o espírito divino que veio ali dentro dele e ressuscitou com ele? Né? Aí um irmão falou para mim uma vez, ele tinha um espírito humano, aí ele entregou esse espírito humano ao pai, e quando ele ressuscitou, já não era mais esse espírito humano, já era o espírito do pai que estava dentro dele. Mas só que ele fala o tempo inteiro nos debates, aí entra o problema, né? Porque o tempo inteiro ele fala, não crê tu que estou no pai, o pai está em mim, o pai está em mim, o pai está em mim. Olha o problema para a doutrina unicista, que não é fácil. O pai está em mim. Então, se eu digo que o pai está em mim, o que ele está querendo dizer ali? Que o pai habita dentro dele, que... Olha só o problema. E o problema é muito grande, porque além do pai estar nele, que até aí, né, a pessoa pode falar, não, tá, né? Mas ele está no pai. É outro ponto que ele fala para Filipe, né? É isso lá, leia só João 14, capítulo 14, verso 9. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, quer dizer, o Pai estava no céu, mas ele estava lá no Pai. Estou no, não é com o Pai. Não é com que ele fala nesse texto. Porque quando ele se revela para Filipe, Filipe fala assim, ó, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele automaticamente interrompe Filipe e fala, há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí eu falo de uma palavrinha maravilhosa que os trinitários deturpam essa palavra, que é a errad. Aí complica, hein? Esse é o verdadeiro sentido da errad quando se refere a essa condição de humanidade e divindade de Jesus. Ou seja, ele está no Pai e o Pai está dentro dele. O que é a errad? É a unidade também. É um único e é uma unidade absoluta, que os trinitários vão chamar nos seus livros teológicos de união hipostática. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Veja que não é simples. Então, se o Pai está nele e ele está no Pai, quem é o Espírito que habita nele? E outro ponto para a gente considerar. Não tinha um espírito humano, por que razão? Porque quando ele expulsou os demônios lá de Gadareno, lá, o endemoniado lá, os fariseus falaram que era o demônio que estava expulsando aqueles demônios lá. E Jesus falou, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou perdoar mais vocês. Vocês não têm perdão, nem neste século, nem no outro, aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Ou seja, quem era o Espírito que estava atuando e fazendo aquela obra ali? Era um espírito humano? Ele afirma, eu estou expulsando pelo dedo de Deus. O Espírito de Deus está expulsando e vocês estão falando que é demônio. Não tem perdão para vocês. Condenou aqueles caras. Se era um espírito humano que habitava em Jesus, porque ele, né, teria se ofendido nessa parte aí, tomou como uma agressão, um pecado grave, aquela condição. Isso é só para você pensar, você, meu irmão unicista. Então, veja que a Bíblia diz, o Senhor é o Espírito, artigo definido. Então, esse é o mistério. Por isso, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. É Deus, não o Filho de Deus. Deus foi manifestado em carne. Então, nós, unicistas, precisamos ter bem claro na nossa mente isso.
O próprio Deus foi manifestado em carne. Não é o Filho de Deus que foi manifestado, é o próprio Deus. Então, Jesus é Deus, 100% Deus. Vamos lá. Que se fez homem. Não deixamos isso, nós falamos isso nos outros tópicos. Mas aqui, voltando ao assunto. Antes de nós seguirmos, é bom salientar que é muito comum vermos na literatura unicista a mesmíssima interpretação dos trinitários, que filho é o corpo, como eu disse, né, entregando o seu espírito ao Pai, que é espírito, mas seria essa a correta interpretação bíblica para esta última frase de Jesus? Né? Quer dizer, se resume nisso, né? Porque, veja bem, se você fala assim, é o espírito humano entregando para o espírito do Pai, que é divino. Muito bem. Isso se resume essa frase aqui, que nós estamos discutindo nesse tópico, Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito. É simples, veja como que, às vezes, como é que eu posso dizer assim, é uma resposta rápida, né? Simples, não vou dizer assim, vou dizer superficial, é uma resposta rasa, né? Seria uma resposta muito rasa, porque é uma resposta que o trinitário, ela se encaixa no conceito trinitário, ele vai dizer a mesma coisa, não é verdade, é o filho entregando o espírito para o pai. Porque a própria palavra dele está dizendo aqui, né? Pai, em tua mão entrega o meu espírito, é o filho falando para o pai. Não importa se é trinitário ou se é unicista, a resposta é a mesma. Então, é uma resposta superficial, carece um pouco mais de estudo, de examinar e ver o que está por trás dessa frase. É aquilo que eu falei, não é simplesmente chegar, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Temos que dar um passo além. É preciso dar um passo além. Então, esse é o questionamento que eu faço na apostila para você. Então, essa pergunta aqui não requer, nesse tema aqui, uma resposta muito simples. Eu vou resumir aqui, porque já estamos aqui há mais de 15 minutos nessa live, nesse vídeo, né, que é importante você seguir. Bom, para a gente seguir com este tema, não podemos ignorar que Jesus é o Pai. Isaías 9,6, Pai da eternidade. João 14,9, que eu acabei de citar. Estou há tanto tempo convosco que não me conhece. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Ou seja, e ele sendo o Pai, aí vamos lá, meus irmãos unicistas, pensem conosco aqui. Ele sendo o Pai, como o Pai vai entregar o Espírito ao Pai? O Pai está falando, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito? Porque essa pergunta pode ser feita para você, quer dizer, um pai entregando o Espírito para outro pai. É a pergunta que o trinitário vai fazer no debate. Tá, Jesus é Deus, como é que ele fala, então, Pai, em tuas mãos? Entendeu? A gente precisa mergulhar um pouco mais, né? Porque senão o trinitário faz para você Porque uma coisa é você dando uma aula, que nem eu estou fazendo aqui. Quem é que vai me refutar aqui? Eu estou falando aqui. Quem vai me contestar? Pode ter o comentário ali, alguém chegar, vai comentar, vai escrever. Se eu tiver com tempo, eu respondo. Não respondo os comentários, meus irmãos, não é nem por arrogância ou por. Né? Não é por causa disso, não. É que eu realmente, acabou o vídeo aqui, eu já vou estudar, que eu estou fazendo um curso, já vou aqui até 10, 11 horas da noite e não paro. Então, assim, eu realmente não tenho um tempo disponível para estar respondendo os comentários. Mas aqui eu estou falando, ninguém vai me refutar aqui. Pode-se alguém fazer um vídeo amanhã e falar, o Tony errou aqui, que seria bom se fizesse isso. Eu ficaria muito feliz se alguém fizesse um vídeo me refutando. Já tem vários que fazem isso, né? Mas seria bom um irmão unicista chegar, pastor Tony errou aqui. Eu fico feliz, porque aí a gente mantém o assunto em evidência e pesquisando. Eu gosto de ser refutado. Diferente de muitos irmãos unicistas, nariz em pé, que odeiam ser refutado, eu adoro que venha um cara aqui mas tem que refutar com bagagem, porque senão eu vou para cima depois fazer outro vídeo e aí vai ficar bonito. Vamos lá. Vamos lá. Então, quer dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se ele é o Pai, então é o Pai entregando o espírito para outro Pai? Não, mas ali ele estava como cordeiro. Na cruz não tem. Para com isso, porque na cruz não tem só o cordeiro. O Pai está em mim. Lembra que ele falou? O Pai está em mim.
O Pai está em mim. E eu falei que o Deus meu, você ouviu o estudo, que Deus meu, por que me desamparaste, não tem nada a ver com um Deus abandonando para o outro. Então, esquecemos isso. Nós, unicistas, não podemos ficar, não, ali é o filho, ele está falando ali como cordeiro. Não. Não. Em tese, sim. Em parte, sim. Em parte está certo. Como disse alguém para mim no debate aqui, um pastor disse para mim, eu vou dar meio certo para o senhor. Muito bom, muito bom. Então, vou dar meio certo para você. Porque ali na cruz não tinha só o cordeiro, já falei isso. Os autores unicistas erram por enxergar na cruz apenas o cordeiro. Ali tinha alguém para fazer, tinha o sacrifício aos moldes da lei, tinha que ter o sacerdote para poder fazer a oração, a expiação. A oferta por si sozinha não fazia nada. Se não tivesse o sacerdote, e se Deus não tiver no negócio para receber a oferta, né? Então nós temos ali esses papéis todos sendo desempenhados simultaneamente. Por isso que a cruz também é o mistério da cruz, é maravilhoso. E Hebreus sintetiza isso, chamando ele de sumo sacerdote, que pelo sacrifício dele foi lá e fez a coisa e ofereceu-se, fez a oração e tudo mais. Essa oração aqui, no caso, essa oração aqui, né? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, é outro detalhe que a gente vai ver agora. Mas voltando aqui para a gente terminar. Né? Nenhuma das respostas dadas para estas perguntas feitas acima, que é o quê? O pai entregando o espírito para outro pai, como ele sendo o pai vai entregar o espírito para outro pai. Então, nenhuma das respostas dadas acima satisfazem as expectativas do leitor apaixonado pelas verdades da palavra de Deus, quando analisadas pela doutrina da unicidade. Alguns irmãos, até por educação, o pastor fala, não, ali é o filho entregando o espírito do pai, porque ele já está falando, né? Pai em tua mão. Então, um apaixonado, recém-convertido, ele vai ouvir essa palavra e vai ficar assim, por educação, né? Vai ficar meio até constrangido de aprofundar nos questionamentos. E eu falo para você, membro da sua igreja, que queira saber mais sobre a unicidade e não tem muita opção, vá no seu pastor e pergunte, aperte, faça o homem estudar a palavra para te dar uma resposta mais plausível. Se você não, caso você não esteja satisfeito com a resposta. Se você estiver satisfeito, amém. Mas se não tiver, vamos espremer. O pastor está lá para ti. Você tem que ser um unicista convicto. Você não pode ficar com dúvida e com medo do pastor dizer que concorda, não. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que eu fiz com o meu pastor, coitado dele, teve muita paciência comigo. Ele teve muita paciência, muito amor. E quem conhece o meu pastor na fé, meu pai na fé, sabe do temperamento dele, da personalidade dele, mas olha, e eu não ficava com nada. Sabe o que é nada? Aquele homem tem um conhecimento tão profundo de unicidade que quando ele terminava o estudo, ele deixava umas 4 perguntas para a gente pensar durante a semana, e não é qualquer perguntinha não, é uma pergunta que a gente ficava assim, ó, eu ficava com os irmãos, e aí? Aí os irmãos é que depois o pau ia comer lá depois, lá, a gente debatendo até tarde. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Pelas escrituras fica claro que Jesus não tinha um espírito humano, tá, meus irmãos? Fato, isso aí, esquece isso. Ele não tinha espírito humano pelas escrituras, como defendem grande parte da teologia unicista. O espírito que habitava no corpo de Jesus era o espírito do Pai. O Pai está em mim, ou seja, não tem esse negócio de espírito humano ali. A sua humanidade, ela foi carne mesmo, mas o espírito que habitava naquele corpo, tanto é que a Bíblia vai dizer que ele é o tabernáculo de Deus. Vou colocar meu tabernáculo, vou habitar no meio de vocês, e eu serei, vocês serão meu povo, eu serei seu Deus, vou habitar no meio de vós. Diz lá Levítico, né? Está lá em Levítico 26:11. E andarei no meio de vós, eu serei Deus, e vocês serão meu povo. Aí, sobre esse tema, o que diz o profeta Isaías? É só para a gente organizar aqui a ideia. As escrituras dizem, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos da sinagoga que estavam nele. Então começou-lhe a dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos ouvidos. Lucas 4, verso 18 até o 21. Então, o Espírito do próprio Deus. Olha o que diz mais a Bíblia. O que o anjo fala para Maria, não esqueça desse texto, né? E respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua boca, com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 34. Então, o Espírito Santo, né? Assim sendo, o Espírito do Eterno estava naquele corpo. E isso é bem claro nas Escrituras. Tá? Era o Espírito do Pai que estava naquele corpo, como nos leva a entender, e não um espírito humano, como a teologia diz, né? Para concluir este tema, precisamos compreender muito bem, claro, duas coisas. Eu falo aqui na apostila. Duas coisas que a gente precisa ter na mente para a gente fechar esse tema aqui. Ainda que, é claro, devemos mergulhar mais sempre. Nunca você fica feliz com aquilo que está sendo passado. Procure mais, sempre mais. Se um tema não te satisfaz por completo, ore a Deus e busque mais. Pega o pastor, senta com ele. Mas vamos lá, duas coisas que a gente precisa entender. Primeira, como disse anteriormente, tudo que Jesus vivenciou na cruz estava estabelecido pelas Escrituras. Lembra que ele próprio, quando ressuscita, o que ele diz? Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44, parte B. Então, logo encontramos nos salmos esta mesma declaração que Jesus disse na cruz. Então, ele disse: tem que estar cumprido, tem que se cumprir o que está escrito, o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, essa frase que ele disse na cruz está nos salmos? Uma boa pergunta, hein, para você, teólogo unicista, que diz que não, ali, que não tem uma resposta. Está nos salmos. Você vai para o Salmo, você vê, ó, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Essa tradução está lá no Salmo 31, verso 5. Salmo 31, verso 5. Né? Outras traduções está idêntico ao que está escrito aqui, ó. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Encomendo, entrego, né? É praticamente a mesma coisa. Então, viu aí que tem, ele diz, tudo que está escrito de mim nos Salmos. Então, de acordo com muitos historiadores, e aí esse ponto eu vou até deixar aqui, que eu deixei pronta essa frase aqui para você, para fixar, para você ler, né? De acordo, lê aqui, ó. De acordo com muitos historiadores, essa oração era comum entre os judeus no momento da sua morte. A prova disso, por exemplo, nós temos um texto na Bíblia que alguém também disse essa palavra que Jesus falou aí. Então, já li algumas obras, né, que falam que Davi teria feito essa oração já profetizando, né, esse momento ali do Messias, perfeito, já estaria ali, né, seria um salmo messiânico, né, vamos dizer assim, mas os judeus, eles falam a Errad no leito de morte também, todos os dias, a Errad, né, ouve o nosso Deus é um, isso é uma oração 3 vezes por dia eles oram essa oração. E no leito de morte, eles oram também, quando está ali, né? Quando a pessoa está lá naquele estado já praticamente, né? Ali nos últimos momentos de vida, os últimos dias, né? Os judeus oram a Errad, e também, quando está ali, mesmo ali vivendo praticamente as últimas horas, né? Eles também, naqueles tempos de Cristo, eu não sei se hoje é assim, né? Mas alguns historiadores dizem que naquele momento essa era uma oração até comum, um momento de partida. Então, os historiadores falam sobre isso. A Bíblia tem um texto, eu não me lembro se tinha visto outro, mas eu separei um texto aqui na Bíblia que é comum. Você vê essa oração, por exemplo, de Estevão, ó, e apedrejaram a Estevão, que em vocação, né, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Veja que aqui Jesus orou, né?
Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Estevão está falando, Senhor Jesus, quer dizer que não é mais o Pai, olhando pelo olhar da Trindade, o Pai jamais não recebe mais os espíritos, agora é Jesus que recebe os espíritos dos seus servos. Né? Para se pensar, o Pai... tá, Tony, é porque Jesus terminou o ministério dele, foi, assentou do direito do Pai, agora o Pai está descansando, né? O Pai já trabalhou muito no Novo Testamento, o último espírito que o Pai teria recebido é o Espírito de Jesus, né? Então agora o Pai, né, já essa função agora passa para o Filho agora que recebe, segundo Estevão. Veja, gente, vamos parar de conjecturar, né? Vamos para o fato. Estou mostrando o fato. Estou mostrando a Bíblia. Não estou dando uma resposta aqui da minha cabeça. Eu estou mostrando aqui Salmos. Eu fiz pesquisa, eu sou jornalista, fiz pesquisa, li e trago informações. Não é da minha cabeça. Eu falo e provo. Toda vez que eu dou um estudo, eu provo nas escrituras que eu estou falando. Então ele diz aqui: Pai, nas tuas mãos entrego no meu espírito. Tem que cumprir o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. E nos salmos, Lucas 24, 43, E nos salmos. Você está entendendo? Você consegue entrar na dimensão? E aí nos Salmos está escrito isso. E quando você vai examinar a partir de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, aí criou-se um costume de se orar dessa forma, uma tradição, né? Alguém gostou, um salmo que tocou a alma, um salmo messiânico, então vou fazer essa oração quando eu morrer também, pedir para que Deus... E aí Filipe sendo apedrejado, melhor, Estevão sendo apedrejado ali para os judeus, faz a mesma oração, quando ele já está desfalecendo, não aguentando tanta pedrada. Os seus irmãos, né, que em tese deveriam ser os da fé, apedrejaram, porque assim fazem os da fé, apedrejam, né? O cara que tem a mesma fé sentando pedrada no outro, né? Pois é, Estevão faz essa oração, provando pelas Escrituras. Então aí você vê que é muito importante esse detalhe. Agora, outra questão que a gente precisa... você entendeu até aqui? Tá claro até aqui? Eu vou me estender um pouquinho mais, mas eu preciso aqui... Esse é o primeiro ponto, né? Então, tá lá nos Salmos, era uma questão comum na época do Senhor Jesus. E para a gente terminar aqui, muito interessante saber esse detalhe aqui. O segundo detalhe, eu disse 2 pontos, falei o primeiro, agora vamos para o segundo. Outro detalhe muito importante desta última frase de Jesus na cruz é a seguinte: Cristo entregou sua vida por nós, e assim sendo, neste momento, o que disse bem antes da sua crucificação. O que ele disse antes de morrer? Eu vou botar aqui para você o que está acontecendo aqui. É outra explicação também, meus irmãos unicistas, trinitário, que vai aprendendo a unicidade aí, ó. Ele cumpriu neste momento o que bem disse antes da sua crucificação. Por isto o Pai me ama. Por que ele me ama? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha só que interessante. Dou a minha vida. Olha o que mais que ele diz, ó. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai, João 10, 17. Assim sendo, este é o grande paradoxo. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo se entregou na cruz em sacrifício por nossos pecados. Paradoxo por quê? Porque, né, mataram ele, né? É assim que a história diz. Pedro mesmo acusa, vocês mataram o autor da vida, vocês mataram. Realmente, pesa sobre os judeus a morte do Senhor Jesus. Mas é um grande paradoxo, por quê? Porque ele morreu a hora que ele bem quis. Os ladrões lá, os malfeitores que foram crucificados, ele já tinha morrido, ó. Ele morreu
Eles acharam que tinha matado o Senhor, ele se entregou. Quando ele diz, eu entrego o meu espírito, está cumprindo exatamente esta palavra aqui. Ninguém tira a minha vida. Pelo nível de tortura que ele veio sofrer da madrugada toda, passou a manhã toda, foi até 3 da tarde, e só morre depois que ele faz essa oração, ou seja, um domínio total da situação. Agora está consumado, né? Lembra que a gente falou nas palavras de ontem lá? Está consumado, uma das expressões, nós estudamos aqui, veja os vídeos aí, está na playlist. Então veja, isso é muito importante, meus queridos e amados irmãos. Ele morreu quando ele bem quis. Tentaram matar ele, a Bíblia mesmo diz várias vezes, ele se ocultava, saía, tentaram pegar, não conseguiram. Quando ele achou que chegou a hora, quando ele disse, agora vai ser, eu tenho poder para dar. O que ele fala lá em João 2? Derruba esse templo e em 3 dias eu reconstruo ele. E eles pensaram o quê? Que estava falando daquele templo ali de Jerusalém, ali, de Salomão, né? Mas os discípulos entenderam depois da sua ressurreição que ele estava falando disso aqui. Mata, tenta matar. Por isso que ele é imortal, porque os homens tentaram matar. Ele até morreu porque ele quis se entregar. Por isso a Bíblia diz, ele deu a si mesmo. Quando ele diz, entrega, em suas mãos eu entrego o meu espírito, ele está dizendo, agora eu quero morrer. É agora que eu estou morrendo mesmo. Agora vocês vão ver. Agora eu vou morrer agora. Não é a hora que vocês queriam, não é agora. Vocês me torturaram a manhã inteira. Fizeram de tudo para me matar, me mandaram de lá para cá. Agora eu vou. Agora eu entrego. Agora está consumado, então agora 2 razões óbvias. E vocês veem que não é uma explicação simples, né? É por isso que a palavra, o apóstolo é feliz em dizer, aguardando a bem-aventurada esperança, o conhecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para purificar para si um povo seu precioso, especial, zeloso e de boas obras. Veja que não se trata de uma resposta, mera resposta superficial para esse tema, né? Viu que não é simples, não satisfaz. Eu, com todo respeito, meus irmãos, antigamente, né, quando a gente não tinha muito acesso à informação, tá legal. É aquilo que eu falei, em parte está certo, né? Meio certo. Mas você viu que, e isso é o que temos para hoje. Veja que avançamos um pouco mais do que nossos pais deixaram. Avançamos um pouco mais. Amanhã, avança-se um pouco mais. O problema é que nós não podemos fechar a questão. Não, é assim, daqui, não vou morrer aqui, ninguém mexe aqui nesse negócio. Não é assim, meus irmãos. Não é desta forma. Vocês estão entendendo que a questão, né, isso é tese forte de seminário. É algo bom, é algo que você, né, que deseja ensinar bem os irmãos aí, né, investir no conhecimento. Isso é muito bom, ter pessoas conhecedoras desse tema, que valorizam esse tema, que dão valor a esse tema, que não é conteúdo que nós temos assim com facilidade. Então, meus irmãos, eu concluo por aqui esse tema precioso. Quero agradecer a todos que participaram e lembrando sempre que o link da apostila está na descrição. Baixa aí a apostila no seu celular, baixa essa apostila, tenha essa apostila com você, porque é um tema muito interessante, né? Então, tá no primeiro comentário aí, tá? Baixa os comentários aí, procura os comentários, isso. Vai lá, tem um comentário fixo lá. No primeiro comentário tem a apostila, baixa aí, tá na descrição. Na descrição também tem um meio de você tornar-se parceiro. Estamos com um programa de rádio na Betel FM, né, às 8 horas da noite, o nosso editorial forte, depois o Minuto da Unicidade, louvor, oração pela sua vida. Vá lá na Betel 98,7 no Rio, acompanhe lá o nosso programa, ore por nós, seja um mantenedor desta obra, seja um mantenedor desse ministério que precisa de você para seguir em frente. Apoie, ore,
valorize, forme discípulos, forme pessoas pelo Brasil, né? Forme na sua igreja. Se aparecer um jovem aí, pastor, pelo amor de Deus, aparecer um jovem bom que prega na cidade, invista, apoie, não cerceia ele, não. Corrija o que puder corrigir, né? Porque os jovens são impulsivos, né? Já fui jovem um dia, né? Eu vi não podia ver um trinitário que eu ficava desesperado. Orienta, dá uma orientação, mas não cerceia, não proíbe. Faça um culto, né, de estudo, põe, lapide, incentive, porque nós estamos carecendo de obreiros que preguem essa verdade. Fala nisso, eu tenho um curso de capacitação de obreiros com uma aula bônus de unicidade. Também entre em contato conosco na descrição do vídeo, você entre em contato comigo, você que é obreiro, faça esse curso, o curso completo, R$60. O que é R$60, né? Para investir no seu ministério, você que é obreiro, né? Para ser um obreiro dedicado, capacitado, faça esse curso, faça esse seminário, tem certificado. É o meio que você tem para investir na gente aí, no nosso trabalho. Ninguém quer ficar rico com o evangelho, pelo menos eu não quero, eu tenho um temor nessa parte muito grande, mas a gente precisa de apoio. Internet tem que pagar, luz tem que pagar, né? Tem que comer, né? Então, isso tudo depende dos irmãos para que a gente continue. Veja o trabalho que dá para desenvolver esse tema, para pesquisar mais, né? Então, isso é muito glorioso. Vou ficando por aqui, um forte abraço, suas orações, comente, compartilhe, deixe seu like aí. Forte abraço, até o próximo vídeo. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Graça e paz.